Shalom, shalom. Hoje a nossa leitura bíblica diária está em Lucas, capítulo 17, 18, 19 e 20. Eu acho muito interessante olhar para Jesus através dos olhos de Lucas. Lucas era um grego, um pensador grego, convertido a Jesus, discípulo de Jesus, mas Jesus, ele não anula a natureza humana de seus discípulos. Então, nós servimos a Deus quando se convertemos como somos, com a diferença que buscamos estar em santidade, em adoração, cumprir os princípios do reino, viver uma vida de obediência à palavra, ser guiado pelo Espírito Santo, mas nós não somos robôs programados na mão de Deus. Então Deus nos usa com nossos talentos, qualidades e personalidades naturais que Ele colocou em nós. E quando eu olho Lucas, ele por ser grego, ao ler o seu livro, eu vejo muito da filosofia grega influenciando o seu escrito. Claro, de maneira saudável, bíblica e espiritual. Os gregos, eles têm uma cultura riquíssima de pensadores. E ao ler os textos de Lucas, eu medito e reflito e começo a pensar, buscando com o Espírito Santo, debaixo de oração, o que é que Deus quer falar através desse texto. A passagem que eu escolhi hoje é a parábola do fariseu e do cobrador de impostos, em Lucas 18, no versículo 9 até o 14. Em seguida, Jesus contou as seguintes parábolas àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de imposto. O fariseu em pé fazia esta oração: Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de imposto. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de imposto e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Temos 2 personagens aqui. Um fariseu fiel à religião e um cobrador de imposto considerado pela sociedade pecador. Os 2 vão orar. Um apresenta suas obras para Deus. O outro confessa seus pecados. Deus disse que aquele segundo, o cobrador de imposto, foi justificado e o fariseu não saiu justificado diante de Deus. O que é que eu aprendo nessa palavra, de maneira devocional, buscando ouvir a voz do Espírito Santo, e compartilho com você aqui hoje e espero também que o Espírito Santo fale contigo? A sociedade, ela tem os padrões morais do que é certo e errado, mas Deus não enxerga com os olhos dos homens e não vê como a sociedade vê. Deus não julga pela aparência, Deus observa o coração. Aquele fariseu estava apresentando orgulho e o publicano humildade. Aquele fariseu não observava que também era pecador e cometia outros pecados. E o publicano foi sincero, quebrantado diante de Deus. Deus não está se preocupando com suas obras. Por mais que você frequente igreja, leia a Bíblia, ore, jejue, nada disso impressiona a Deus. Deus quer ver o seu coração contrito e quebrantado, pedindo perdão, confessando os seus pecados diante dele. Que através dessa palavra você reflita e medite. Não busque se justificar diante de Deus. Não se ache melhor que ninguém. Não humilhe as pessoas. Não critique. Não julgue. Não condene. Não acuse. Não faça fofoca. Não aponte o dedo. Busque ter um coração diante de Deus e venha aprender os princípios genuínos, puros e verdadeiros do reino. Essa palavra que eu deixo
para sua meditação. Shalom, shalom.